pastor mandou um tema para mim aqui, o Calvário e eu, não é? Um tema maravilhoso, o Calvário e eu, Santa Ceia do Senhor, e nós vamos falar do Calvário e eu. Qual a conexão que tem entre mim e o Calvário, entre o Calvário e eu? Como é que está isso, né? Os irmãos que têm Bíblia, abra aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 27, versos 33 e 34. Mateus, capítulo 27, versos 33 e 34. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Glória a Deus. Eu tenho certeza que todo mundo gosta de ficar perto de Jesus. Ficar perto de Jesus é o melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? É perto de Jesus, não é, irmão? O lugar mais maravilhoso que tem é perto de Jesus. Ali é conforto, ali tem paz, né? Ali tem maravilha, ali tem milagre. Perto de Jesus é o melhor lugar do mundo. E todos queriam ficar perto de Jesus. Todo mundo acorria para onde Jesus estava, as pessoas acorriam para ali. Uma multidão acompanhava para onde Jesus estava. Se você olhar em Marcos capítulo 6, versículo 37 até o 44, você vai ver a multiplicação dos pães. E eles, porém, respondendo, os apóstolos viram que tinha uma multidão imensa ali para ouvir Jesus falar, para receber de Jesus uma mensagem, receber uma bênção vindo da parte de Deus através da fala de Jesus, da palavra de Jesus. Mas aí o dia foi arrefecendo e já foi ficando tarde, e já foi difícil para os apóstolos ali governar aquele povo todo. Interessante é que muita gente ali não tinha levado nem comida, não tinha levado nada para se alimentar, mas estava feliz ali ao lado de Jesus. Que coisa tremenda! Não tinha nem levado comida, não tinha sanduíche, não tinha, levado carne, nem peixe, nem nada. Mas estava todo mundo ali atento, sequioso, porque a fome daquele povo era muito mais daquilo que Jesus falava, ou seja, do que alimentava o espírito, do que daquilo que alimentava o corpo. E eles estavam ali sequiosos, querendo ouvir alguma coisa da parte de Jesus. E como já estava ficando tarde, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, despede a multidão, porque está ficando tarde. E aí, o povo, como é que vamos fazer? Jesus falou assim: manda o povo sentar e dá de comer a eles. E eles disseram: mas como é que vai ser para dar de comer esse povo? Não dá tempo para a gente ir para a cidade comprar comida que fica longe daqui. Você sabe a história. Apareceu um garoto que tinha o quê? Aquele garoto levou o seu alimento ali. A sua mãe deve ter colocado nas suas coisas ali um alimento para ele lanchar, porque ele sabia que ia demorar, levou ali. E ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Eu quero que você saiba que esse peixe era peixe assado, viu? Você assiste os filmes, vê o peixe vivo ali. Não era peixe assado. O menino não ia levar na sacola um peixe cru, né? Peixe assado. E ele levou e entregou aquele alimento. E Jesus mandou todo mundo sentar e
repartiu ali em grupos de 100 e grupos de 50. E começou a partir o pão, e começou a distribuir, e todos ficaram fartos. Aqui diz que todo mundo comeu, e todo mundo ficou farto. E ainda sobrou comida, ainda sobrou 12 cestos de comida, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. 5.000 homens, sem falar em mulheres e crianças. Irmão, 5.000 pessoas. Como é que a gente faz um culto com 5.000 pessoas? Me diga onde é que está a praça. Nós vamos reunir 5.000 pessoas. É muita coisa, é muita gente. Mas todos estavam querendo ficar perto de Jesus, porque era o melhor lugar que eles podiam estar. Ah, mas eu não tenho o que comer, não interessa, eu quero ficar perto dele. Não é, irmão? Às vezes falta coisa na vida da gente, a gente quer ficar perto de Jesus. E eu sei que você e eu gostaríamos de estar no meio daquela multidão ali, para receber de Deus uma palavra. Não queria, não? Ali é o lugar que você queria estar. Se você olhar em João, capítulo 6, do verso 60 ao 68, você vê quando Jesus estava no templo pregando, levando uma palavra. E ele tinha uma palavra muito sincera. A palavra de Jesus era muito fiel, era muito sincera. Ele não usava de palavras fingidas. Ele não usava disso. Ele falava sério, falava firme. E falava aquilo que ele vivia. Ele estava me pregando, e com uma palavra sobremaneira dura. Os discípulos chegaram para ele e disseram assim: olha, é duro esse teu discurso. Quem é que pode ouvir esse teu discurso? O povo está indo embora. Muitos dos que estavam com ele já iam saindo de perto dele. E Jesus falou para eles: vocês querem ir também? Se vocês quiserem ir, a porta está aberta no tempo, podem ir também. Foi o que eles disseram para Jesus. Quem é que sabe? Ele falou assim: Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se somente tu tens palavra de vida eterna. Irmão, aquele que é crente em Jesus, aquele que quer ficar perto de Jesus, ele quer ficar junto do Senhor, mesmo que a palavra seja dura. Hoje o pastor levanta uma palavra dura e muita gente corre, não é? Esse cara está falando de mim. Alguém falou da minha vida para ele, ele está aqui me cutucando, eu vou embora, nunca mais apareço aqui, porque a palavra dele foi muito dura para mim. Jesus falava duramente, mas os discípulos que estavam com ele, que o amavam, diziam: nós vamos para quem? Para quem que nós vamos? Porque só tu tem palavra de vida eterna. É aqui perto de ti que a gente gosta de ficar, é a tua palavra que a gente gosta de escutar, é o teu cheiro que a gente gosta de sentir, é aqui que a gente quer ficar. Aleluia. E eu certamente sei que você e eu gostaríamos de estar ali, mesmo ouvindo a palavra dura de Jesus, a gente estaria ali escutando, porque queria ficar pertinho dele. É, não é, irmão? Ficar pertinho de Jesus. Se você for para Mateus capítulo 17, de 1 a 4, você vê que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. Ele foi orar no monte, subiu ao monte para orar, levou consigo Pedro, Tiago e João, e lá ele transfigurou-se diante deles. Transfigurar, irmão, ele está sair dessa forma corpórea e entrar numa forma espiritual, porque Jesus entrou no mundo espiritual, ele ia conversar com o mundo espiritual, e ele estava agora numa estrutura espiritual, transfigurado. Glória a Deus. E aí os discípulos entenderam. Olha como ele diz assim: que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E os discípulos ficaram admirados. E eles entenderam que Jesus estava conversando com duas pessoas, com Moisés e com Elias. Jesus entrou no mundo espiritual para falar com Moisés e Elias. Glória a Deus. Estavam falando a respeito do sacrifício que ele tinha que enfrentar. E eles ouviram aquilo e ficaram abismados. E Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, está tão bom aqui, está tão quentinho aqui, vamos fazer uma cabana para ti, uma cabana para Moisés e uma para Elias, para a gente ficar aqui tudo juntinho aqui. Eu não quero mais sair daqui não. Ele disse: não quero mais ir embora, não quero ficar aqui. Vou fazer até um tabernáculo para nós todos aqui ficarmos juntinhos aqui. E quando você vai orar lá na sua casa e começa a sentir a presença de Deus, que Deus possa derramar em cima de você a sua unção, a sua graça, você não quer mais sair dali. Não é? O sono passa, a tristeza vai embora, o peso do joelho some. Não sei para onde vai. E quando a gente já se ajoelha, o peso do joelho, meu Deus do céu, só a misericórdia. Não é, irmão? Mas quando o Senhor entra na sua vida, é como se você também se transfigurasse. Porque você está falando do mundo espiritual. E aí, a paz de Jesus reina na tua vida. E você não quer nunca mais sair dali. Não, Senhor, eu queria que essa noite nunca passasse e eu ficasse a vida toda aqui no teu lado, aqui pertinho de ti, porque perto de Jesus é o melhor lugar que podemos ficar. Mas, irmão, o que é que isso tem a ver com o Calvário? Você vai já saber. Você vai já saber. Jesus sabia tanto que as pessoas gostavam de ficar perto dele, que os discípulos gostavam da companhia dele, de estar junto dele, que ele olhou para ele e disse: olha, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado não. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, sabe para quê? Para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Para que aonde eu esteja, vocês, que eu sei que vocês gostam de ficar comigo, eu sei que vocês gostam de sentir ali o meu toque, o meu cheiro, gostam de ouvir a minha palavra, gostam de ouvir a minha voz. Onde eu estiver, vocês vão estar também. E certamente eu e você gostaríamos de estar lá também, não é, irmão? Eu e você estamos aqui ansiosos, sequiosos, para que o Senhor venha nos buscar, para que nós fiquemos com Ele eternamente. A gente gosta de ficar perto de Jesus, irmão. É o melhor lugar que existe. O melhor lugar que existe. Mas ele estava falando com os seus discípulos em João capítulo 13, do verso 33 ao 38. Ele falou assim: filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Aí todo mundo ficou atônito: peraí, onde ele vai, a gente vai junto. Se ele vai para Galileia, nós vamos junto. Se ele vai para Cafarnaum, nós estamos juntos. Se ele vai para a oração, nós vamos. Se ele vai para o templo, nós estamos todo mundo junto. Tem 3 anos que a gente está com esse homem para cima e para baixo, recebendo bênção, vendo a glória de Deus na vida dele o tempo todo. Aleluia. E ele agora disse que vai para um lugar que a gente não pode ir. Que lugar é esse? E Pedro perguntou para ele: Senhor, para onde é que você vai? Para onde é que você vai que a gente não pode ir? Me diga para onde é que você vai. Será possível que tem algum lugar que a gente não pode ir? Você vai subir ao céu, você vai descer, para onde é que você vai? Jesus olhou para Pedro e disse assim: para onde eu vou? Tu não pode me seguir agora. Depois você vai me seguir, mas agora você não pode ir comigo. E Pedro olhou para ele: Senhor, eu não posso ir contigo. Por ti
eu darei a minha vida. Eita, irmão. Isso aqui mexeu comigo demais. Hoje, de manhã e à tarde, eu passei o dia inteiro fazendo esse esboço, eu orando ao Senhor e Ele me dando, entregando daqui. Não é? Que lugar é esse? E ele foi dizer: darei a minha vida por ti. Jesus falou: tu vai dar a tua vida por mim? Deixa eu te falar uma coisa: o galo não cantará enquanto tu não me negares 3 vezes. Oi, que coisa tremenda. Dali, quando Jesus foi para o Getsemane, foi ali orar e foi preso ali, daquela hora em diante ele foi sozinho. Ninguém mais pôde acompanhar ele. Vocês não podem ir. Quando ele foi preso, todo mundo correu, todo mundo fugiu. Teve deles que saíram até burro, porque estava mal vestido, e na hora de correr, não queria saber, foi embora para não ir preso também. E Jesus foi preso ali. Daquela hora em diante, ele ficou só. Foi um lugar onde você não podia ir. Aí você fala assim: não, Jorge, se eu tivesse lá, meu filho, eu ia com ele para onde ele fosse. Irmão, não existia ninguém mais achegado a ele. Sim, que nem o apóstolo Pedro. Era um amigão dele, ali do lado dele o tempo todo. Foi ele que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi ele que estava ali o tempo todo com Jesus. Aleluia. E ele não teve coragem de ir com ele, porque ali era um trabalho só de Jesus. Jesus esteve diante de Anás, lá no Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal, composto de 71 pessoas, entre escribas, anciãos, fariseus. Ali, 71 homens, era o Sinédrio, que decidiam coisas sobre crimes religiosos, crimes comuns. Mas eles tinham uma coisa: eles não podiam decidir sobre pena de morte. Só quem decidia pena de morte era o governador Pôncio Pilatos. Era só ele que podia decidir. E ele foi para o Sinédrio e foi entrevistado por Anás. Anás, para quem não sabe, era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Eu até acho que Anás tem alguma coisa com Satanás, né, irmão? Porque Anás ele era sogro do Caifás. E Anás foi o primeiro que entrevistou Jesus, mandou dar umas bofetadas em Jesus e mandou levar ele para Caifás. E Pedro acompanhava de longe, olhando, porque ele não podia estar lá no meio. Ele não queria estar lá no meio. E eu sei que você também não queria estar lá no meio. E diante de Caifás também chegaram falsas testemunhas, levantaram muita coisa tremenda contra Jesus. Depois ele foi levado a Pôncio Pilatos, e ali foi decretada. Pilatos ainda tentou livrar, mas não pôde mais. Foi decretada ali a morte dele. Crucificam-o! E ele foi ali, irmão, levado. É obrigado a tomar uma cruz e carregar a sua própria cruz. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Eu não queria essa coroa na minha cabeça. Não queria aquela coroa de espinho na cabeça. Ninguém queria. Só ele pode ter a coroa de espinho na cabeça. Eu quero dizer assim, que eu não podia estar lá. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que traduzido é caveira, é o lugar da caveira, que em hebraico é Gulgolet, em hebraico, que quer dizer caveira. E eles chegaram lá no lugar da caveira. Na hora que chegaram no Calvário, o pastor fazia o Calvário e eu, era um lugar, irmão, que eu não podia estar. É por isso que ele tem muito a ver comigo. Eu não podia estar ali, muito embora ele estivesse ali me substituindo.
lugar era para mim e era para você, mas ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Mas eu não podia estar ali. Você não podia estar ali. Aleluia. Aí deram de beber a ele vinagre e fel, misturado com fel. Na verdade era um vinho azedo, misturado com extrato de mirra. Esse fel aí era extrato de mirra, misturado ali, porque deram para ele beber. Quando eles perguntam, eles não querem, porque aquilo ali, ele tem um efeito anestésico. Eles davam para os condenados tomarem, para ter um efeito anestésico no corpo, e ele suportar mais a condenação. Jesus viu aquilo e disse: não, eu não quero ser anestesiado, eu não quero ser anestesiado, eu quero sentir o pecado do irmão Jorge, o pecado da irmã Teresa, eu quero sentir o pecado da irmã Marilene, da irmã Francisca, do irmão Eliseu, eu quero sentir o pecado de todo mundo sobre mim. Eu não quero ficar anestesiado, eu quero saber de quem é que eu vou, de qual pecado eu vou perdoar, de qual homem, qual mulher eu vou receber essa sentença. E ele não quis beber. Ele não quis beber. E ele foi levado à cruz. Deixa eu lhe falar também. Só ele podia ir para aquela cruz. Só ele esteve diante de Anás. Só ele esteve diante de Caifás. Só ele esteve diante de Pilatos. Só ele suportou aquelas dores. Ele levou 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas no seu corpo, que deixou o corpo dele em carne viva, porque aquele chicote tinha uma ponta, tinha os ossos na ponta, pontiagudos, que batia na pele dele quando o soldado puxava aquele chicote. Na mesma hora, um pedaço de carne dele saía, o sangue corria, era uma coisa tremenda. Ele ficou com o corpo todo dilacerado, em carne viva, né? Talvez as vísceras aparecendo, né? E só ele subiu naquela cruz. O que é que o Calvário tem a ver comigo? É que eu não podia estar ali. Eu não podia estar ali, porque só ele poderia estar ali. Porque ele era o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Cordeiro de Deus imaculado, que estava entregando a sua vida para resgatar a nossa vida. Qualquer pessoa que estivesse ali, o sacrifício não valia nada, mas o sacrifício de Jesus é santo, é maravilhoso, é imaculado. Aleluia! O sacrifício dele é tremendo, ele é resgatador, ele é salvador, ele veio nos resgatar. Somente ele subiu naquela cruz. Irmão Jorge, mas tinha uma pessoa do lado direito e um do lado esquerdo dele, também ali crucificado. Deixa eu lhe falar uma coisa para você aqui. Todo condenado à cruz, quando ele chegava ali, ele levava um pedaço de madeira com a inscrição do motivo pelo qual ele estava sendo crucificado. E aquele pedaço de madeira era amarrado numa corda, no cordão, e colocado na cabeça dele, assim no pescoço, e ficava aquela placa dizendo por que ele estava sendo crucificado. Mas Jesus não tinha essa placa. Jesus era o único que não tinha placa. E todo mundo reclamou. Os principais reclamaram para Pilatos: vem cá, ele não tem placa não vai ter placa, porque todo mundo tinha que ter um pecado ali, o crime. E qual era o crime de Jesus, irmão? Qual era o pecado de Jesus? Pilatos não encontrou.
pecado nele. O homem ímpio não encontrou pecado nele. Olhou, esse homem é inocente, não tem como eu condenar esse homem. Mas cobraram de Pilatos: cadê a inscrição? Aí Pilatos colocou em hebraico, em latim, em grego, em 3 línguas. Ele colocou: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E mandou colocar no pescoço dele, não, colocou acima na cruz, para testemunho de todas as gentes que ele é o rei dos judeus. Ele é o rei da igreja, é o rei da igreja de Imperatriz, aleluia, é o rei da igreja do Brasil, ele é o rei dessa congregação, ele é o rei da minha vida, é o rei da sua vida, aleluia. Eis a conexão nossa com o Calvário, porque ali no Calvário ele conquistou a minha liberdade, minha salvação, meu perdão e o seu. Porque se dissermos que não pecamos, o que acontece? Mentimos, e a verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o que mais? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glorificado seja Deus para sempre. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Diga assim: Jesus é o rei da minha vida. Diga: Jesus é o rei da minha vida. Glória a Deus. O Senhor abençoe essa igreja no nome de Jesus.